Olá, essa é a Rádio Aurora, um podcast da Sob Influência Edições. Nosso objetivo aqui é atuar pelas brechas, escancarando novos horizontes de ação. E para isso, recebemos pessoas que buscam pensar o mundo de maneira crítica, além de dialogar com editoras parceiras. Se você quiser nos conhecer melhor, acesse o site sobinfluencia.com. Ler e caminhar podem salvar a sua vida ou te levar para a cadeia. Então, às vezes o pessoal fala da colagem como esse agrupamento de material com cola. Não é isso que o movimento surrealista entende como colagem. Por isso que a gente faz a distinção entre colagem e colagem. Principalmente isso vem do Sérgio Lima. E aqui, né, no Brasil, ele faz a publicação do livro dele, Collage, onde ele escreve muito sobre essa diferença, que a colagem identificada pelo Ernst faz parte disso tudo que eu trouxe até agora, que é o fundamento do pensamento humano ser baseado na relação entre o pensamento analógico e o pensamento lógico. Assim, a colagem se apresenta como a reapresentação da capacidade humana do pensamento analógico. Na fonte viva da linguagem, a imagem é a casa dos sentidos, e a colagem é poesia por causa disso. O pensar individualmente individualiza a pessoa, aquilo que é visto é seu. E como o pensamento é um saber dinâmico, tudo que é visto é sentido. Por isso que eu fiz esse vínculo no começo da visão com a emoção. Quem estava trabalhando a colagem dentro do movimento surrealista teve essa identificação, viu que isso ocorria antes de ter acesso a todo esse conteúdo que eu trouxe para vocês. Então, o que o movimento entende é que a arte é o domínio do sensível e não da percepção. E aí que se entreabre como conhecimento, no espaço da vertigem, do excesso ou do êxtase, como um outro conhecimento. A imagem como um processo não linear que não nasce da comparação, mas sim de uma aproximação das realidades, como o Lautréamont tinha colocado na frase dele que a gente começou. Etimologicamente, a palavra imagem está ligada com a palavra imitação. A imaginação é a imitação dos modelos exemplares. Por isso que a colagem é analógica por natureza. Quando o pessoal está falando de colagem analógica como a referência ao papel em oposição ao digital, é redundante, né? É subir para cima. Então, ter a imaginação, na verdade, é ver o mundo numa totalidade. Quando essa ação não é ocupada pelo discurso. A imagem mostra aquilo que é refratário ao conceito. E é isso que eles identificam fazendo a colagem. Este fluir do pensamento é o que falamos tanto na escrita automática como na colagem, que é o revelador dessa imagem latente, anterior à sua consciência. Então, o que a gente está falando, quando a gente está falando de colagem, é sobre espontaneidade, é sobre estabelecer relações entre condições, entre isto e aquilo, convidar a chance para provocar uma realidade que se estabelece, estar aberto ao pensamento analógico e não simplesmente utilizando o pensamento racional e lógico para fazer comparações entre as coisas que nos chegam, né? E a imaginação aí seria o que estabelece, portanto, a ligação entre o mundo interior e o mundo exterior. Então, a imaginação é a cola. E aqui a gente pode identificar um triângulo amoroso entre inconsciente, emoção e expressão. No caso da colagem, cada imagem vai assumindo um valor de linguagem, conjugando a realidade, sem visar uma norma estética, por exemplo, per se. Então, se vocês vão vendo essas colagens que eu estou colocando, elas não podem ser definidas simplesmente pelos elementos que são utilizados nelas. Assim, na colagem é importante ultrapassar a visão imediata e superficial que se abre entre sentidos e significações. O acaso objetivo é o encontro de uma casualidade externa e de uma finalidade interna.
uma forma de manifestação da necessidade interior que desova ou propõe um caminho inconsciente. E ele é veículo do pensamento analógico. Tudo se faz imagens desde que você dê um papel simbólico particular. Aqui a gente faz um parênteses. Por quê? Porque esse papel simbólico particular que o surrealismo se propõe a colocar através do acaso objetivo, ele é aplicado à poesia. Isso não significa sair por aí que nem o pessoal do QAnon, olhando as nuvens e achando que são anjos e que estão falando com eles, porque aí a linha é muito tênue, né? É justamente isso que é uma novidade do surrealismo, é de fazer essa separação e entender esse fenômeno que ocorre no ser e que pode ser visto historicamente, mas que, se aplicado à poesia, se colocado no estado de surpresa do poeta, abre portas para significações e não tenta dar sentido, por exemplo, ao mundo, como fizeram padres religiosos, por exemplo, ou o pessoal que da mítica aplicada à política, né? E assim o surrealismo se coloca, o surrealismo faz uma posição frente ao objeto da poesia, do amor e da liberdade, uma exploração do ponto onde os opostos deixam de ser entendidos como contrários, pois não são colocados em comparação, mas em aproximação. E isso é importante a gente pensar na atualidade disso, porque se a gente pensar que o surrealismo se propõe a aproximar os indivíduos pela similaridade, isso vai totalmente ao contrário do que a gente está vivendo com as situações, por exemplo, de uma cultura de cancelamento, onde a anulação e a comparação sobrepõem as relações. Então, a gente não está focando, aí, no caso, na diferenciação, a gente está focando nas similaridades. E a colagem é uma metáfora dessa forma de pensar. Assim, o surrealista não perde tempo tentando provar que está correto, que alguém está errado, mas que as disposições pessoais possam se aproximar para criar ou gerar algo novo. O movimento, então, propõe uma recuperação das forças psíquicas do ser através de uma vertiginosa descida em nós mesmos, iluminando sistematicamente os lugares ocultos e obscurecendo outros, ou seja, caminhando na zona proibida do desejo. Por isso que se trata de uma aventura também. Assim, o material na colagem constitui um jogo de ritmo e harmonia, que não é um jogo da estética somente, né? Que não é um jogo da estética, é um jogo de essa conjugação do real que é feito através da colagem, funciona como um guia, como um desejo que ilumina você mesmo e te coloca em relação ao mundo, tendo como baliza o amor, a poesia e a liberdade, para não cair em nenhum dos erros modernos ou pré-modernos ou pós-modernos que levam a uma vida direcionada pela lógica do discurso, da comparação e da diferenciação.